Shalom, queridos, a paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós entramos debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua poderosa glória. Declaramos a sua bondade, a sua deidade. Declaramos a manifestação do teu Espírito. Declaramos a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Declaramos a sua eternidade, Espírito Santo de Deus. Declaramos a sua bondade como Pai, como Filho, como um homem. Declaramos a sua bondade como a própria pessoa. Queremos declarar sobre cada casa, sobre cada família, um tempo de paternidade, um tempo de unção, um tempo de mover e um tempo de milagres. Declaramos, ó Deus, que o teu Espírito esteja acampado ao redor daqueles que o buscam, que eles possam, meu Deus, encontrar paz, encontrar morada, encontrar cuidado, encontrar bênção. Que nós possamos, nesta manhã de intercessão, declarar a sua bondade, declarar a sua presença, declarar o seu poder, a manifestação da sua glória, a manifestação da sua presença, a manifestação do seu poderoso e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Cremos que o Senhor, nosso Deus, está agora neste exato momento nos enchendo e aprendemos com o Espírito, nos movemos no Espírito e somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos aprender nesta manhã os atributos do Espírito Santo de Deus. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Você sabia que ele é a primeira pessoa da Trindade mencionada no livro da Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que coisa tremenda, olha que coisa interessante sabermos que o Espírito Santo, ele vem se movendo, ele vem trabalhando a nosso favor, mas poucas pessoas conhecem o Espírito Santo. Muito poucos pregadores pregam sobre o Espírito Santo. E é interessante que o Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade que mais aparece logo depois de Jesus nas Sagradas Escrituras. Ele aparece 96 vezes chamado de Espírito Santo, 28 vezes chamado de Espírito do Senhor, 26 vezes chamado de Espírito de Deus. Ele aparece como Consolador, como Santo, como Senhor, como Espírito da verdade. Amém? Só que poucas pessoas conhecem os atributos. Poucos crentes cristãos, irmãos em Cristo. E para aprender do Espírito Santo é como aprender a revelação da Bíblia. Quanto mais eu estou próximo do Espírito Santo, mais eu estou próximo de Jesus, pois no Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, nós não vemos Jesus dar um passo sequer sem a consulta e o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Os atributos do Espírito Santo, você que está com papel, com caneta, com caderno, escreva aí, isso dá uma ótima pregação. Primeira coisa, ele é onipotente, o que significa que ele tem poder sobre todas as coisas, ele é onipotente. A onipotência está lá em Gênesis 1, 2, Jó 26, 13, Salmo 104, 30. Segundo, ele tem os atributos da onisciência, ou seja, ele sonda mentes e corações. O próprio salmista diz:
Para onde irei? Para onde fugirei da sua presença? Se suba mais altos picos, montes, seu estado, se desça aos mais profundos vales. Então esse estudo, querido, é para quem já tem um conhecimento de Bíblia, já para quem está buscando entendimento, para quem está querendo ouvir a palavra. Ele é onipresente, Salmo 139, 7, 143, 10, acabei de recitar. E ele é eterno, ele tem atributo de eternidade, Lucas 1, 3, 5, Mateus 1, 18. Então a relação do Espírito Santo com o Pai, com o Filho e com o homem, ele está entrelaçado nesses 4 atributos: onipotência, poder infinito, onisciência, aquele que prescuta os corações, sonda os mentes, onipresença, aquele que pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, e a eternidade, porque ele é eterno, de eternidade a eternidade. Então nós precisamos compreender, para melhor compreensão, vamos classificar aqui alguns nomes do Espírito Santo em 4 grupos. O primeiro é com a própria pessoa, Espírito Santo. Amém? Espírito Santo de Deus. Lucas 3, 22. Está escrito. Vamos lá? Lucas, capítulo 3, versículo 22. Pega a sua Bíblia. Amém? Que diz assim, Lucas 3, 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazes. Então o Filho amado Jesus, ele recebe a voz do Pai, ele é dado, por ser completamente santo, um caráter imutável. E também o autor do livro de Lucas diz que a santificação de Cristo, ele é chamado de santo porque sua principal missão é santificar e regenerar a igreja do Senhor. Por isso ele é chamado de Espírito Santo, que ele tem a capacidade, ele tem o trabalho e a missão de santificar-vos. Amém? O apóstolo Paulo diz: santificai-vos perante o Senhor. O Espírito Eterno está em Isaías 35, 10, porque ele é Deus, portanto, não tem princípio, nem fim e nem dias. Ele é o início, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Segundo ponto, como Pai, o Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, diz o quê? Que o Espírito, ele pairava sobre as águas. E tudo se forma pela voz de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então hoje nós estamos vivendo a voz do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, porque Jesus foi enviado ao Pai e o Espírito desce para nos consolar. Então ele também desce para habitar, para morar dentro de nós. Então o Espírito de Jeová, como diz lá em Isaías 11, 2, Isaías 61, 1, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. É um atributo, aquele que por meio de quem os profetas falam. E é interessante, o terceiro ponto, como filho, o Espírito de Cristo, ele, lá em Atos 2, 36, ele tem o título designado para aquele que é o Senhor, que é o Cristo, o Espírito de Jesus Cristo. Fala lá em Filipenses 1,19. Então o termo Espírito de Jesus nos ensina a relação que nós que temos Cristo andamos segundo a vontade do Pai, andemos segundo a vontade daquele que nos direciona. A expressão identifica que ele é o Espírito do Messias, o Espírito divino, também chamado de Espírito de intercessão, de Espírito de oração, o Espírito do seu próprio Filho. João 1, 12, Romanos 8, 16 diz que o Espírito de seu Filho produz o quê?
no coração do homem que crê, o espírito de adoção, dando-lhes a certeza de que somos filhos de Deus. Nós não podemos ter a dúvida de que o Espírito de Deus habita em nós e nós temos uma missão para cumprir nessa terra. E a missão para cumprir nessa terra não é pregar, não é evangelizar, não é orar, não é essas coisas, mas primeira coisa sua primeira missão é ter comunhão com o Espírito Santo, porque uma vez comungando com o Espírito Santo, você vai orar, você vai evangelizar, você vai pregar, você vai ter um norte direcionado ao seu ministério. Às vezes nós ficamos sem saber se realmente estamos no ministério correto, falta de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito purificador com o homem, ele trabalha purificando-nos, restaurando-nos. Somos imperfeitos por causa da carne, somos falhos porque somos pecadores, mas o Espírito Santo nos faz santo quando buscamos a presença do Espírito de Deus. Ele nos purifica, ou seja, ele nos lava, ele nos limpa. O Espírito Santo, ele age na criação, na criatura. Ele convence o mundo a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez limpa, lavada, a pessoa lavada da palavra de Deus, ela é purificada pelo Espírito Santo. E ele é o purificador do crente. Ele queima, ele arde com poder no coração e na vida do cristão. Quando você vê um cristão queimando, cheio da presença, cheio da glória, cheio do poder, isso mostra que o Espírito Santo está trabalhando, está se movimentando. Quando as lágrimas vêm naquele culto maravilhoso, quando ouvimos os louvores ali do Ministério de Louvor, ali do Voz, eu percebo algumas pessoas em lágrimas, algumas pessoas chorando, outras com a mão no coração, outras olhando para o chão. Elas estão ali sendo trabalhadas, transfiguradas, trocadas de vestes pelas vestes do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele habita no meio dos louvores. O espírito de liberdade, porque a Bíblia diz, aonde o Espírito Santo há, existe liberdade no mover, liberdade no Espírito. E ele também é o Espírito da verdade, João 15, 26, 14, 17, ou 16, 13, anota aí. O termo ocorre exatamente por se opor ao espírito do engano, que é Satanás, que é introduzido pelo espírito do anticristo, que é o enviado de Satanás, nos últimos dias. Por isso que o Espírito Santo desceu. Ele desceu para combater o espírito da apostasia, o espírito do anticristo, o espírito do esfriamento, porque a igreja passou-se por um processo de esfriamento e ela vem passando nos últimos dias por um grande processo de esfriamento espiritual, aonde a igreja ela tem mais se parecido com o mundo do que com a própria igreja. Hoje a igreja usa estratégias, amém? Amo estratégias, mas nós não podemos deixar de fazer a principal estratégia, que é justamente a oração, porque através da oração nós conversamos com o Espírito Santo de Deus e recebemos o Espírito da promessa, Atos 2:4, É uma promessa que foi dada, aleluia. Esse termo refere-se ao cumprimento da promessa do derramamento em toda a carne, a qual é concretizada em todo aquele que crê. Ele também é chamado do Espírito de vida, Gênesis 7, 15 e 22. Romanos 8, 2, porque não é apenas vivo, mas também é transmissor, é doador de vida. Ele também é o Espírito da graça, Hebreus 10, 29. E por meio do Espírito da graça que o crente se torna conhecedor da graça de Deus. O que dará continuidade à obra da graça, invadindo os nossos corações. Ele também nos traz consolo. Você que precisa nesta manhã de consolo, você que está aí ouvindo este áudio, ouvindo este podcast, ouvindo esta pregação, esta palavra, que precisa de um consolador,
Vai lá em Atos 1:2, vai em Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, você vai perceber que o Verbo se fez carne e habitou-se em nós através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos traz consolo. É um vocabulário grego, traduzido por consolador. É o mesmo que foi usado em 1 João 2:2. Ele foi introduzido e traduzido por advogado, que significa que aquele que está ao lado até o fim para nos ajudar. Cristo estava dizendo para os discípulos que ele esteve lado a lado com eles, mas que o Espírito Santo agora estaria dentro deles. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua guerra no momento, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de cura, o Espírito de sinais, o Espírito de prodígios, de maravilhas, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está aqui para derramar sobre você algo extraordinário. A glória de Deus irá invadir a sua casa, a glória de Deus irá invadir a sua família. A glória de Deus irá invadir os seus. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder para trazer um avivamento poderosíssimo sobre nós. O avivamento não começa na igreja, ele não começa num grupo de pessoas, ele começa num quarto trancado, num quarto onde você dobra os seus joelhos e você leva uma Bíblia e você leva uma toalha. A Bíblia é para você ler, a toalha é para você enxugar as lágrimas. Esse é o mover do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele vem nos 4 atributos: o atributo da onipotência, o atributo da onisciência, o atributo da onipresença e o atributo da eternidade, porque o seu corpo é perecível, mas a sua alma e o seu espírito são eternos. O seu corpo vai passar, vai ser transformado de glória em glória. Quando você morrer, o seu corpo ele vai voltar ao pó, mas o seu espírito, ou seja, a sua alma, ela vai ser direcionada para 2 lugares. E esses 2 lugares dependem da sua escolha. Ou você escolhe a morada, ser morada do Espírito Santo, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, você escolhe viver nesta terra submisso e cativo a Satanás e ter uma condenação eterna. E a Bíblia diz que não haverá uma segunda chance no inferno. Uma vez no inferno é a eternidade da eternidade. Lá aonde o bicho, a Bíblia fala que o verme, ele não morre, ele não se corrói. A Bíblia fala que os gritos, os gemidos são algo terríveis. O inferno não foi preparado para o homem, mas o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos. Mas por causa do primeiro Adão, por causa do pecado, o primeiro pecado, que foi o pecado do orgulho, nós nascemos na natureza pecaminosa, e quando nós crescemos, que conhecemos Yeshua, conhecemos Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Logo, aquele que prostituía não se prostitui mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que bebia não bebe mais, ou seja, nós somos trabalhados pelo agir do Espírito Santo. E tudo bem, nós erramos algumas vezes, por sermos humanos. Quem não errou? Os apóstolos erraram, os discípulos de Jesus erraram. Agora Jesus foi perfeito. É por isso que precisamos nos revestir da perfeição de Cristo, da presença de Cristo. E só existe uma maneira. Jesus diz: eu vou subir aos céus, mas eu vou deixar com vocês o Espírito de consolo, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vem sobre nós. Na próxima aula, no próximo capítulo, no próximo episódio, você vai aprender sobre os símbolos do Espírito Santo. Por que que nós estamos ensinando sobre o Espírito Santo nesses últimos dias? Porque vivemos os últimos dias onde a obra é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que veio para convencer o mundo do pecado, gera salvação, do juízo, gera arrependimento,
e da condenação, que gera transformação, gera vida em Cristo e gera uma conversão do homem pecaminoso para o homem santo em Cristo Jesus. Veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, que é quando acontecer a grande tribulação e vão separar, sim, o joio do trigo, as ovelhas dos lobos, porque ainda é necessário que o joio e o trigo permaneçam juntos de Jesus. Ainda é necessário que os escândalos aconteçam. Ainda é necessário que muita palavra profética em Apocalipse aconteça, porque para que o mundo creia, para que o mundo veja sinais nos céus, sinais na terra, sinais debaixo da terra, haverá um grande mover, um grande trabalhar do Espírito Santo. Joel 2:28 diz que haverá um derramamento sobre toda a carne. As vossas crianças profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Então ele é isso e mais tudo isso que eu estou pregando sobre vocês, sobre a sua casa. Amém? Então, como nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, pastor? Como nós podemos ouvir um direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida? Como nós podemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador nestes dias? Porque estamos vendo sinais, estamos vendo a violência se multiplicar, estamos vendo a prostituição aumentar, estamos vendo as famílias se degenerarem, as famílias se desentregarem, estamos vendo os filhos matando os pais, estamos vendo famílias inteiras sendo destruídas, divórcios e mais divórcios, separações e mais separações, estamos vendo o clima, o clímax da terra aquecer, os sinais nos céus, as estações completamente confusas, não sabemos mais em que estação do ano nós estamos. Os dias passam no piscar de olhos. Nós precisamos de mais sinais. A Bíblia diz que a própria terra prega o evangelho, a própria natureza criada prega o evangelho, os próprios animais, eles nos ensinam sobre Deus. Deus é visto sobre o universo, sobre as estrelas. Os astrólogos, com os seus aparelhos, com toda a sua tecnologia, quando olhasse para o céu, já deveria se converter automaticamente, porque toda a criação foi feita por ele. Mas estamos vivendo dias onde toda a criação está gemendo de dor, está gemendo de tristeza, está gemendo. Vivemos os dias de Noé, aonde muitos não terão desculpa mais de ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje você não tem desculpa, hoje existe podcast, hoje existe várias redes sociais, a pregação está em todos os cantos, no YouTube, no Snapchat, onde você abrir, no Insta, aonde você abrir no Face, se você entrar em lives aí, no TikTok, ao vivo, você sempre vai achar alguém pregando, alguém cheio do Espírito Santo ministrando. Lógico, vai achar pessoas interessadas, que pregam por orgulho ou por dinheiro, mas também vai ter pessoas cheias do Espírito Santo que estarão ministrando para você, assim como eu estou ministrando para você agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja derramado no Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 3, para nós fecharmos. Versículo 16, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui é capacitação.
Quando ele diz batismo no Espírito Santo e com fogo, não é o fogo de destruição, mas é o fogo de capacitação, é o fogo de instrução, é o fogo de regeneração, é o fogo que vai iluminar a terra. Porque os batizados com o Espírito Santo iluminam a terra. Eles são pessoas totalmente diferentes, são cristãos totalmente diferentes, são pouquíssimos, mas o fogo ilumina, aquece, espalha e queima. E mais, o fogo ilustra limpeza, purificação, intrepidez, o zelo que a unção do Espírito Santo de poder produz na vida do crente. Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo veio para a igreja. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para o mundo, mas ele veio para convencer os que estão no mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que as pessoas têm uma grande dificuldade de irem na igreja, porque elas sabem no espírito dela que se elas forem para a igreja, elas vão mudar de vida. Elas vão ter que abandonar sua vida procrastinada no pecado, na prostituição, na mentira, no ajuntamento. Elas terão que abandonar. Muitas fogem de ouvir a palavra, mas o Espírito está falando o tempo todo ao redor delas. O Espírito Santo fala no velório, o Espírito Santo usa alguém para falar com você no trabalho, não é verdade? O Espírito Santo usa alguém para falar com você na rua. Principalmente você desviado, você que está longe da presença. Você conhece a palavra, mas você não quer abrir mão. Ou você não quer abrir mão por causa de pessoas, ou você não quer abrir mão por causa da sua vida, ou você não quer abrir mão por causa de que isso não serve mais para você, ou porque você foi muito atacado, ou porque você sofreu. As pessoas te machucam no emprego, você sofre, é humilhado, mas você não sai do emprego, não é verdade? As pessoas, os parentes te machucam, te humilham, rejeita você, mas você não sai da sua família. Eu estou mentindo? Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser humilhado. Já passei por todos esses processos. Por causa do meu chamado, já fui rejeitado, já fui humilhado, já fui enganado, já fui traído. Isso é normal. As pessoas, trabalhamos com pessoas, pessoas erram, nós também erramos. Por causa do meu chamado, por causa do seu chamado, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas seja longânimo, eu venci o mundo. Você quer vencer o mundo? Então vamos orar. Eu sei que você está aí ouvindo. Eu quero que Deus remova esse caroço que está no seu corpo. Quero que o Espírito Santo toque agora nesse buraco, nesse vazio que está a sua alma. Nessa tristeza profunda que quando você acorda e você fala: meu Deus, para onde eu vou? Quer um conselho? O apóstolo Pedro, ele diz assim: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você que está passando por uma grande enfermidade e todos te abandonaram. Você está rodeado de pessoas, mas no seu coração você se sente sozinho. Tem pessoas que estão numa multidão, dançando, bebendo. Agora na política mesmo eu vi uma carreata e as pessoas bebendo, pulando e dançando. Eu fiquei ali no meu carro esperando aquela carreata passar, esperando aquele político passar. E falei: meu Deus, eles estão numa felicidade passageira, numa felicidade condenatória. E aí paravam alguns carros nas distribuidoras de bebida, de cerveja. E aí quando paravam esses carros, eles iam lá para comprar mais cerveja e mais cerveja. E eu olhando. E aquele som ensurdecedor, aquele som nos meus tímpanos, nos meus ouvidos, o meu coração chorando. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, desse povo.
é o teu povo também, Senhor, que está ali. Amém, tudo bem. Você que gosta de política, eu não proíbo. O voto é secreto, o voto é individual. Mas a tristeza é muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. E o Espírito Santo chorava dentro do meu coração, gemia dentro do meu coração. Falei, Senhor, faça alguma coisa nesses dias, através de mim, através da nossa igreja, através de muitos homens cheios de Deus. Opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que não falte nada, que Ele derrame graça sobre você, uma unção de cura, uma unção extraordinária. Amém? Convide alguém para ir na igreja hoje, você que congrega, você que faz parte de um grupo, você que faz parte de uma membresia. Chame alguém para ouvir essa pregação, compartilhe, nos podcasts, compartilhe nas redes sociais, recompartilhe no YouTube, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, Nós estamos sempre mandando mensagens, sempre mandando áudios, de ensino nessa mentoria. Amém? Que Deus possa estar derramando graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus abençoe você poderosamente.